Bom dia, igreja. Graça e paz de Jesus sobre a sua vida. Amém. Amém. Maravilha. Maravilha estar num lugar onde a gente pode perceber a presença santa de Deus. É impressionante como Ele não falta às nossas reuniões, como Ele nos leva a sério. Onde Ele promete, Ele cumpre. Onde 2 ou 3 se reunirem, ali, no mesmo propósito, vou estar lá. O poder, a presença e o propósito de Deus sempre se manifestam de maneira conjunta, onde a presença de Deus, o propósito de Deus nos aponta para o mesmo lugar. É sempre assim, e o poder dele então vem, e ele nos capacita para cumprir esse propósito. Hoje você está aqui essa manhã, para receber de Deus, do Espírito Santo, não é do Inar. O Inar não tem muito para te oferecer, mas o Espírito Santo de Deus está aqui. Não sei se você pode perceber, mas eu queria que você agora recebesse esse Espírito, que agora você dissesse a Ele bem-vindo mais uma vez, não só com as suas canções, mas de novo, como o pastor já te levou aqui a fazer, a todos nós. Feche seus olhos agora, e agradeça a presença santa do Espírito. Abra o seu coração para Ele, fala para Ele de falar aquelas verdades, para Ele chegar e mexer com você. Não há ninguém que tenha um encontro real com o Espírito Santo e permanece o mesmo. Isso não é verdade. Se você permanece o mesmo, você não encontrou com o Espírito Santo ainda. Quem se encontra com Ele sempre é transformado, sempre é empoderado, sempre recebe fonte de água viva, começa a jorrar de você. Receba agora esse Espírito Santo, diga a Ele bem-vindo, pode fazer o que o senhor bem entender. Pode falar comigo, eu estou aqui. É como ali Samuel, naquele quartinho, e ali o Senhor o chamava, Samuel, Samuel, e ele não sabia quem era, até que alguém conta para ele, até que o profeta Eli vai lá e fala, pode convidar, é o Espírito Santo, é Deus. E ele diz apenas, aqui estou, Senhor, pode falar, o teu servo te ouve. Que você aqui essa manhã tenha essa mesma disposição de coração. Fala, Senhor, que o teu servo, a tua serva te ouve. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém. Faz isso conosco. Queridos, eu sou um empolgado, um entusiasmado com o Evangelho, com o cristianismo. Cristianismo não é um conjunto de regras. Cristianismo é muito mais do que obedecer e certos preceitos. É muito mais do que a gente vir no domingo, num prédio, ou muito mais até do que ir numa casa durante a semana. O Evangelho, o cristianismo é viver uma aventura com Jesus. Ele nos chama para segui-lo. Eu não sei se você imagina o que é isso. É um privilégio gigante. Tem gente que acha que nós é que estamos convidando Deus para andar atrás da gente, na nossa vida, no nosso jeito, na nossa realidade. É exatamente o oposto. É Deus que nos convida a andar com Ele. Ele na frente, nos puxando, nos levando para lugares que nós jamais iríamos, a viver aventuras que nós jamais experimentaríamos. Isso é o cristianismo, isso é evangelho puro. Jesus fala isso, quem quiser vir após mim, quem vai na frente sou eu é que vou na frente. Vocês vão viver o que eu vivo, vocês vão experimentar o que eu experimento. Meu Deus, eu não sei se você já parou para pensar nisso, talvez isso vai te ajudar a ressignificar a sua fé. Quando eu falo disso, eu me lembro de uma história, uma família, um pai e um filho, o sobrenome deles é Hoyt, são americanos. O seu Hoyt, cara parrudão, gigante, eu já vi um vídeo deles e o seu Hoyt dá para ver na cara que é uma pessoa já um pouco mais de idade, mas forte demais, era fuzileiro naval, cara atlético, fortão. E ele e o seu filho, eles participaram juntos de mais de 100 triatlons e maratonas por todo o mundo, porque o seu Hoyt é assim, é atletão. Só que tem um problema, o filho dele, que sempre participa com ele, o filho dele tem paralisia cerebral. Pelo vídeo dá para notar que ele deve ter ali uns 30, 40 anos de idade já. E no vídeo que eu vi especificamente, lindo, eles estão participando do Ironman, que é simplesmente o triatlon mais difícil que existe no mundo, até onde eu sei. São 4 quilômetros aproximadamente de natação.
Depois disso, para descansar, 180 quilômetros de bicicleta. E para concluir, porque ninguém é de ferro, uma maratona de 42 quilômetros. De uma vez só, sem parar, sem descanso. Só que, para fazer sozinho, você já cansou só de ouvir falar. Agora imagina você tendo que carregar o seu filho adulto com paralisia cerebral. No vídeo está lá, natação, o seu Reut nadando, preso nele aqui uma corda, puxando o filho no bote. O filho está lá no bote, ele nadando, arrastando o menino. Quando é para sair da água, para fazer a transição para a bicicleta, ele pega ali o seu filho e sai correndo, levando ele nos braços até colocá-lo numa cadeira que é acoplada na bicicleta, para eles então poderem fazer aquela pedalada de 180 quilômetros juntos. Ao final, ele então passa o filho agora para uma cadeira de rodas também especial, onde ele pode ir empurrando com velocidade, correndo. E eles terminam aquela corrida. E no vídeo é incrível, né? Foguete, né? Confete, aquela coisa toda, né? E povo estourando espumante, aquela celebração. E o menino lá, assim, ele conseguia, pelo menos, mexer o braço. Primeira vez que eu assisti, eu falei, mas por que esse menino está comemorando tanto? Ele, na verdade, não só não ajudou o pai, ele atrapalhou o pai. Quem fez todo o trabalho foi o seu Reut. Eu descobri mais tarde que esse menino, apesar da paralisia cerebral, ele conseguia se comunicar através de computadores, ele tinha alguma consciência. E é incrível saber, né, que ele fez a opção de andar com o pai. Ele quis andar com esse pai. Era o sonho do pai que o filho fosse um atleta. E esse menino fala, pai, eu quero ir com você. Eu quero andar com você. E você já entendeu aqui a analogia. Sabe, Deus, Ele é muito mais que o seu Reut. Deus, Ele não é fortão, Ele é o Todo-Poderoso. Sabe, Deus não é só um atleta, Ele é aquele que vence todas as batalhas. Sabe, Deus não se cansa. Para nós, para Deus, nós não somos um peso. Para o seu Reut era, mas para Deus não é. Deus não cansa de puxar você. Ele te puxa. E sabe, a semelhança do filho do seu Reut. Se nós escolhermos andar com o nosso Deus, nós vamos viver coisas que nós sozinhos jamais viveríamos. Pensa bem, um menino com paralisia cerebral, que não anda, que não troca de roupa sozinho, que não vai ao banheiro sozinho. Ele já participou de mais de 100 triatlons e maratonas. Você está aí inteirinho, alguns até em boa forma física. Você não fez isso. Aquele menino fez porque ele escolheu andar com o Pai. Nós precisamos escolher andar com o nosso Deus. Nós precisamos escolher andar naquilo que Ele quer fazer. O problema é que nós entendemos que cristianismo é incluir Deus na nossa vida. E não é. É nós agora nos incluirmos na vida de Deus, no projeto de Deus, no propósito de Deus. Deus está escrevendo uma história. Deixa eu contar para você, já estragar para você aqui o livro. No final, a gente vence com Ele. Nessa história está garantida a nossa vitória. Não a vitória do seu sucesso profissional, da sua carreira, da sua vida financeira ou sentimental, amorosa. Isso não está prometido. Mas a promessa de vencer junto com Ele, no projeto dEle, para aquilo que é o propósito dEle, isso está garantido. E você tem que fazer uma escolha, se você quer continuar vivendo a sua vida, ou quer viver a vida dEle. Porque há uma diferença. Paulo, ele chega já bem adiantado na sua carreira ministerial, ali em Atos 20, ele fala o quê? Olha, eu sei que à frente de mim só tem problema me esperando. Prisões, sofrimentos. Quem que avisou ele? Foi o Espírito Santo. Mas ele fala algo que eu e você precisamos entender. Todavia, eu não me importo. Nem considero a minha vida, os meus projetos, os meus sonhos de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Qual que é o propósito de Deus para nós, querido? Quer entender o seu chamado? Testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Essa é a história que Deus está construindo, esse é o filme, é o enredo que Ele preparou para mim e para você.
se nós escolhemos representar esse papel que Ele espera de nós, nós seremos bem-sucedidos. Como a música que nós acabamos de cantar, que eu amo de paixão. Amo de paixão. É uma das minhas favoritas, aquela, tu sabes, né, que tudo coopera para o meu bem, né, tu és o mesmo para sempre. Eu amo essa música, amo. Mas eu sei que tudo coopera para o bem do propósito de Deus na minha vida. Tudo coopera para o propósito de Deus na minha vida, porque, sabe, tem gente que acha que Deus vai fazer tudo cooperar para aquele seu sonho acontecer. E quantos se decepcionam com Deus quando as coisas não vão bem? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que Deus vai fazer com que o universo conspire a seu favor. Isso não é evangelho. Ali o texto ele é muito claro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. E ele continua. O problema é que a gente para aí. Ele fala, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A melhor tradução, talvez, seria a melhor construção dessa frase: todas as coisas cooperam para o bem do propósito de Deus na vida daqueles que aceitaram o chamado dele. E o propósito de Deus é nos tornar parecidos com Jesus. Ele fala isso no verso 29, a fim de que Jesus se torne o primogênito entre muitos irmãos. Ele seja aquele, então, que puxa a fila. Eu e você fomos chamados para viver como Cristo, para representar Cristo na terra, sermos seus embaixadores. Nós estamos aqui para atuar no melhor sentido da palavra. Nós devemos aqui agora assumir Jesus, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E esse viver que hoje eu tenho na carne, ele é o quê? Ele é para aquele que por mim morreu e ressuscitou, Jesus. É tudo Ele, eu represento Ele, eu vivo Ele, eu sigo Ele, eu imito Ele. E eu queria abrir a Bíblia com você. Em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo, pode ir abrindo lá, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre eu e você. O que Deus espera de mim e de você. Esse não é o texto base da mensagem dessa manhã, mas ele vai introduzir o assunto para nós. Deus espera algo de nós. Nesse grande enredo da vida, no grande projeto e propósito de Deus para o planeta Terra, para a humanidade, Deus espera que nós cumpramos um papel. 1 Coríntios 4, verso 1, vou ler na versão da nova tradução da linguagem de hoje, se estiver diferente da sua. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Aqui, nas traduções mais tradicionais, Paulo fala assim: vocês devem nos considerar. Aqui a palavra usada é a origem do que no português nós usamos para designar o teatro. Ele usa aqui a palavra teatron no grego. E Paulo aqui está dizendo que quando as pessoas nos veem na nossa vida cotidiana, elas devem chegar a uma conclusão. Elas devem chegar e nos ver no palco da vida e entender que nós estamos representando um papel específico. Um papel que designa aquilo para o qual nós somos chamados e criados em Cristo. E ele fala então que o papel que nós temos que desempenhar é de servidores de Cristo. Escravos. É um tipo muito específico, administradores e escravos. É o escravo que fica ali na parte de baixo de um navio. A palavra aqui é uperetes, né? Bacana, né? Um nome bonito para quem está pensando em nome de bebê. Uperete, né? Uperete era aquele escravo que fica na parte de baixo do navio remando, né? Para quem já viu Ben-Hur, é isso aí. E ele fala também aqui de um administrador da realização dos planos secretos de Deus. E aqui tem a ver, né, com administração mesmo. Eu gosto muito dessa tradução. E ele termina falando o seguinte: o que se exige? Qual é a qualidade desse tipo de servo? Qual é a qualidade que eu e você temos que manifestar na nossa vida para que as pessoas cheguem à conclusão de que nós estamos aqui representando o Senhor Jesus? Que nós estamos aqui cumprindo a nossa missão, o nosso propósito. Ele fala uma coisa só: o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor.
Sabe, o que é esperado então desse administrador? Apenas um atributo é listado: fidelidade. Aqui, o Espírito Santo não inspira Paulo para dizer que nós devemos necessariamente transbordar de alegria, ou sermos fortes, ou grandes estudiosos, eruditos das Escrituras, ou que sejamos cheios de compaixão, ou qualquer outra característica santa. E aqui eu não quero que você me entenda mal, tudo isso que eu falei agora é bom, mas não é isso que é exigido. Há uma diferença entre ser desejável e ser exigido. Apenas uma virtude é exigida: fidelidade. E a minha pergunta para você hoje: você tem sido fiel a Deus? É nessa virtude que você tem que focar, se você quer ouvir um dia o mestre dizer: muito bem, parabéns, bom trabalho, você fez o que eu esperava de você. Vamos pensar junto comigo, o que significa fidelidade? Se você olhar no dicionário, você vai encontrar palavras do tipo constante, estável, leal, verdadeiro, confiável, dedicado, resoluto, obediente. Mas eu duvido que você vai encontrar em qualquer dicionário, e eu duvido que você tenha pensado, pode até ser que tenha um, né? Sempre tem o primeiro, né? Mas eu duvido que você tenha pensado na palavra multiplicação como sinônimo de fidelidade. Mas eu queria agora sim ir para o nosso texto principal e te ajudar a entender o que é fidelidade segundo a Bíblia. Abra, por favor, em Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. O contexto aqui são aqueles últimos ensinamentos de Jesus. Ensinamentos sobre os tempos de fim. Aqui no capítulo 25 nós lemos primeiro a parábola das 10 virgens. E agora aqui a parábola dos 10 talentos. É sobre ela que nós vamos nos debruçar aqui esta manhã. Jesus tem algo para comunicar comigo e com você. O Espírito de Cristo está presente hoje, Ele quer falar à igreja. Ouça, igreja, o que o Espírito quer falar para vocês. Vamos começar então a partir do verso 14, Mateus 25. Jesus está aqui explicando sobre o reino de Deus. Você já sabe, parábola é uma história inventada, para que então Jesus possa comunicar princípios profundos da palavra de Deus, de uma maneira simples, que nós possamos alcançar. E ele então começa assim: e o reino de Deus também será como um homem, que ao sair de viagem, chamou seus servos, confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Eu não consigo ler essa parte assim, sabe? Eu sei que a Bíblia não tem entonação, né? Mas o Senhor me confiou 5 talentos, veja, ganhei mais 5. Não, esse cara devia estar feliz, né? O Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Eita maravilha! Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia, o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, que junta onde não semeou, por isso tive medo, saí, escondi o seu talento no chão e veja aqui, ó, o que pertence ao Senhor está aqui. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois ao que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas,
onde haverá choro e ranger de dentes. Que palavra! Jesus está comparando o reino dos céus com essa história. Ele está dizendo que o reino dos céus funciona nessa dinâmica. E você já sabe, nessa parábola, o homem que ia viajar representa Jesus. Ele estava indo para o Pai. Ele estava deixando aqui a administração da obra do Evangelho comigo e com você, seus discípulos. E uma administração é confiada a nós, seus empregados. Somos eu e você. Um bem foi confiado, e aqui no caso, para quem acha que existe algum assunto que não é espiritual, Jesus usa aqui uma figura, uma linguagem monetária. O talento aqui não é uma habilidade, talento aqui é uma medida usada para ouro ou prata, mais ou menos 34 quilos. E aqui a ideia é de confiar uma grande responsabilidade. Há uma grande responsabilidade aí na sua mão. Bota a sua mão para frente assim, por favor. E a senhora pega. Aqui, ó, tem uma responsabilidade gigante aí na sua mão. 34 quilos de ouro. Meu Deus, é muita coisa. Isso representa os dons que Deus deixou para mim e para você. E sabe, tudo que Deus deixou tem a ver com esse talento. O local onde você vive, onde você estuda, trabalha, a sua influência que você tem, seja ela ali com a sua família, seja com seus colegas, seja numa comunidade ainda maior, as capacidades que você tem, habilidades naturais, inteligência. Sim, as pessoas que estão ali pertinho de você, você que é um líder de célula, os seus membros, as pessoas que estão ali que você está pregando o Evangelho para elas, é claro, para o pastor aqui, os líderes que Deus confiou a eles, as pessoas aqui da igreja. E nós vemos nessa parábola imediatamente que Deus não distribuiu a mesma quantidade para cada um. E aí há um problema, porque tem gente que começa a ficar chateado. Ah, mas Deus é injusto. Deus deu mais para um e deu menos para o outro. Sim. Aqui o Espírito Santo, falando na boca de Jesus, o próprio Deus, está dizendo, olha, Ele nos fez todos iguais em valor e importância, mas Ele não nos deu a todos a mesma quantidade de talentos. Há uma diferença, sim. Isso não tem problema nenhum, porque ninguém vai ser julgado pela quantidade de coisas multiplicadas, mas pela proporção naquilo que recebeu. Então não importa se você recebeu 1, 2 ou 5, o que importa é se você multiplicou ou não. Nós vemos aqui logo no início da parábola, aquele primeiro servo que ganhou quantos talentos? Lembra? E ele, o que ele fez? Ele multiplicou. Ele multiplicou 5 e mais 5. E ficou com quantos? Eita, povo bom de matemática, hein? O segundo, quantos que ele tinha? Multiplicou em mais, terminou com 4. O último, no entanto, o que ele fez? Ele não multiplicou. Ele decidiu manter. Ele guardou. Ué, mas pastor Inar, mas o que tem errado nisso? Ele não perdeu. Ele não jogou fora. Ele guardou. O que tem de errado com isso? É que depois de um tempo, aquele senhor voltou. E deixa eu te falar, Jesus vai voltar. Uns falam amém, outros deviam estar falando assim, Senhor, misericórdia, me dá mais um tempinho. Porque ainda tem muita coisa para fazer. Sabe por quê? Porque o Senhor vai voltar, deixa eu te falar, há um julgamento para aqueles que não conhecem a Cristo. Há um julgamento, mas há um acerto de contas para mim e para você. É o que Jesus diz. Aquele Senhor vai voltar e vai acertar contas com os seus servos. Faz quase 2000 anos que Jesus nos deixou a cargo de construir aquilo pelo qual Ele morreu, o seu reino. Ele não pediu para a gente construir templo, fazer eventos, ou qualquer outra coisa, a não ser edificar o seu reino. Gente, eu não tenho nada contra construir templo, eu já construí um monte. O nosso prédio principal fui eu construir. Tá? Eu não tenho nada contra eventos, eu promovo vários, mas não foi para isso que Jesus nos chamou. Esse não é o foco da vida do cristão. A prestação de contas representa o julgamento que cada um de nós, seus discípulos, vai enfrentar a respeito de como nós usamos os talentos.
E agora a pergunta muda, não é mais se você é fiel, apesar de que a pergunta é a mesma, mas de um jeito diferente. E se Jesus voltasse hoje? Como ele avaliaria a sua vida e o seu ministério em relação à aplicação dos talentos que ele te confiou? Veja bem, aqui nessa parábola Jesus diz o seguinte, que se você prestar atenção ali no verso 20, aquele servo chega, o primeiro ali que multiplicou os 5, ele fala: o Senhor me confiou 5, eu ganhei mais 5. E o que Deus responde? Aquele Senhor representa o próprio Senhor Jesus, e ele responde o quê? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, vou te botar sobre o muito, eu vou te dar mais responsabilidade ainda. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Perceba que Jesus atribui fidelidade diretamente à multiplicação. O Senhor nessa parábola não disse que ele foi confiável, constante, leal, dedicado, verdadeiro. Nenhuma outra palavra que possa definir fidelidade. Ele destaca apenas a multiplicação. E acontece o mesmo com o que tinha recebido 2 talentos. O elogio é o mesmo: servo bom e fiel, muito bem, você foi fiel no pouco, eu vou te botar sobre muito, vou te dar mais responsabilidade, venha, participe da alegria do seu Senhor. De novo, Jesus identifica diretamente fidelidade e multiplicação. Eu não estou forçando o texto em nada. Está aqui, eu não estou fazendo grandes interpretações, diretamente, não tem mais nada destacado. Jesus não ressalta nenhuma outra qualidade destes servos, a não ser o fato de que eles multiplicaram o que receberam. Só uma interpretação possível: multiplicar o que te foi confiado equivale a ser fiel. O elogio que os 2 recebem é o mesmo, palavra por palavra. Isso revela que no dia do julgamento a nossa pontuação vai ser baseada no nosso trabalho, não é nas suas intenções. Eu não sei se você já descobriu isso, mas o reino de Deus não é feito de boas intenções. Não está na Bíblia, mas aquele ditado talvez pudesse até constar: de boas intenções o inferno está cheio. O reino de Deus é um reino de prática. Sabe, aqui o próprio Espírito Santo fala que o reino de Deus é o que? Ele é feito de palavra e poder. A palavra de Deus, ela cumpre, ela é eficaz. Jesus fala o quê? Pelos frutos você conhece a árvore. Não é pela seiva não, amigão, pelos frutos. Se não tem fruto, você já entendeu, não está ligado na videira. Se o fruto é amargo, esse fruto não está plantado em Deus, não tem como. Jesus, ele vai ficar igualmente alegre conosco. Essa é uma boa notícia, independente de quantos dons você recebeu, desde que você multiplique o que você recebeu. Você não tem que ficar preocupando se o outro tem mais, se tem menos, tanto faz. Você tem que multiplicar o que ele te deu. Isso é o que importa, nós multiplicamos. Sabe, um outro princípio aqui para te animar: cada servo já tinha o que era necessário para multiplicar. O pastor falou isso aqui hoje: você já tem o que é preciso, e é verdade bíblica. Todo mundo fica achando que, mas se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse mais saúde, se eu não fosse casado, se eu fosse casado, é assim, aí eu ia conseguir servir a Deus. Eu não consigo fazer isso tudo porque eu não tenho o que aquele outro tem. Papo furadésimo. Se a quantidade de dons determinasse o resultado, o Senhor ia dar a mesma quantidade para todo mundo. Claro, Ele é a favor de você. Nós falamos isso ontem à noite. Ele escolheu você, Ele te escolheu. Ele não está lá segurando, amarrando mixaria, Ele não está ali escondendo o jogo. Ele aposta tudo em você. Ele dá dons diferentes para cada um, sabe por quê? Quer saber por quê? Porque Ele quer. Porque Ele é Deus. Ele faz do jeito que Ele quiser. Aí você chupa essa manga junto comigo. Que tem uns que eu fico vendo, tem muito mais dom que eu fico assim, aí eu tenho que segurar, falar assim: eu me perdoa, eu sou um pecador mesmo, me ajuda. Parar de me comparar com os outros para cima ou para baixo, porque tem isso. Tem gente que acha que assim, que está bem. Deixa eu te falar, cara, é um perigo você pensar isso. Quem disse que Deus te deu talvez aí 2 talentos? Ou 5? E se Ele te deu 10? Se Ele te deu 20? E você está contentando ali com aquele tanto que você já produziu, que é mais do que o irmãozinho ali do seu lado. Quem falou que você já chegou no máximo do seu potencial? Ou você sabe? Eu não sei.
Deus não me contou isso ainda, pastor. Quantos talentos Ele me deu? Ele não me contou. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou me matar até o final da minha vida, para fazer tudo o que eu posso. Porque vai que, né? Eu estou achando que o meu limite é o pastor Paulo. Às vezes Deus quer muito mais. Muito mais. Você pensa assim, a central está muito grande. E se Deus quer que a gente vá muito mais longe? Aí nós paramos porque a gente achou que já está bom? Então assim, eu não quero que você use isso como uma desculpa para fazer menos. Eu estou aqui assim, né? Então porque está bom. Não, cara, não importa quantos talentos você tenha. Você já tem tudo que você precisa para multiplicar. Não se meça nem para mais nem para menos com ninguém, com outros pastores, líderes, igrejas. Não é assim que funciona. E aí nós chegamos aqui na parte mais difícil desse texto, onde tem o cara que não multiplicou, o servo que pegou pesado. E se você for lá no verso 24 e 25 de Mateus 25, aquele que tinha recebido um talento só, ele diz: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou, por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Queridos, quanta coisa rica aqui para a gente aprender. Esse servo, e Jesus contou essa parábola para o nosso ensino, para que a gente mude. Sabe, aquele homem, nessa história, ele não multiplicou, ele manteve o que foi confiado. E talvez tão ruim quanto isso é a razão pela qual ele não multiplicou. Para começar, ele não conhecia o caráter do seu patrão. E quantos veem Deus da mesma forma, achando que Deus é um Deus duro, é um Deus mau, é um Deus injusto. O senhor colhe onde não plantou. Você acha mesmo que Deus faz isso, gente? Que Deus é esse que você acredita? Uma das principais pedras de tropeço que bloqueia a frutificação é não conhecer a natureza de Deus. E quando a gente percebe Deus incorretamente, isso nutre o que está por trás da falha em multiplicar, que o pastor tem falado tanto e falou hoje aqui de manhã: o medo. O medo é nosso inimigo, o perfeito amor lança fora todo o medo. Nós não fomos feitos para o medo, nós não recebemos dele um espírito de covardia, mas de ousadia, de poder, de temperança, claro, mas medo não está para nós. O cristianismo não é uma fé baseada no medo, pelo contrário, medo, timidez, intimidação vão apagar os dons de Deus na sua vida. O medo, ele só serve para a gente lembrar que a gente é mortal, mas nós vamos lá e nós confiamos em Deus. Sabe, nós agimos até de maneira às vezes imprudente por conta do Senhor. Eu fico lembrando do apóstolo Paulo, né, que estava ali preso, lembra? Preso lá em Filipos, ele e Silas. E acontece um milagre, nem vou contar a história toda. E aí eles são libertos. Um terremoto, e aí as portas se quebram, as correntes se rompem, e eles não vão embora. Eles continuam na prisão. O carcereiro chega apavorado, achando que todo mundo tinha escapado, que ele ia morrer, porque ele estava dormindo, né? E aí quando ele chega lá e vê Paulo e Silas, ele não acredita. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Aí na versão atualizada pelo pastor Inar, Paulo e Silas falaram algo do tipo assim: não, porque ainda faltava uma coisa, a gente ainda tinha que ganhar você para Jesus. Eu não podia sair correndo da prisão. Mas não foi Deus que libertou eles, foi. Mas tinha algo mais importante que a liberdade deles, a alma daquele homem. Você acha que eles não tinham medo, Paulo e Silas? Claro que tinham. Mas eles submeteram o medo deles à vontade de Deus. Sabe, esse rapaz nessa parábola aqui, talvez represente eu ou você. Nós somos atacados constantemente por isso, mas aqui essa palavra nos adverte, que quando nós cedemos ao medo, quando nós não entendemos quem Deus é, um Deus bom, justo, verdadeiro, que cumpre aquilo que promete, que está do nosso lado, que nos escolheu, que nos apoia. Se a gente não faz isso, nós vamos ouvir aquelas palavras que ninguém quer ouvir: servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Aquele último servo, não ouve muito bem servo bom e fiel, como os dois primeiros. Ao contrário, ele ouve servo mau e negligente. E aqui as palavras, o grego é muito rico, elas têm um significado muito forte. A palavra aqui para negligente significa atrasado,
lento, devagar. É alguém que retrocede, que hesita em se engajar. É alguém que tem uma atitude letárgica, apática, indiferente, desinteressada. Isso representa o servo mau. Vamos ver o que vai dar. O que der tá bom. Tem gente que vive a vida cristã desse jeito. Teve uma vez que nós fomos visitar uma base missionária no interior do sertão, e chegamos lá, um prédio gigante, que a missão tinha construído lá, maravilhoso, para 200 pessoas, e havia acontecido um impacto muito bem feito naquela região. Eles tinham conseguido ali centenas de fichas, para poder trabalhar, ir atrás, discipular aquelas pessoas, levar para a igreja. E aí, 1 ano e pouco depois, a gente passa lá, não é uma igreja nossa, é um parceiro, eu tenho liberdade de falar isso porque eu falei com eles, né? Não é nenhum segredo. E lá no dia que a gente foi visitar aquela igreja, acho que tinha 5 ou 6 pessoas. A gente estranhou, mas a gente já sabia da história do impacto. E aquelas centenas de pessoas. Aí o responsável lá, missionário, pastor, não sei, ele fala assim: não, é o seguinte, eu abro a igreja, eu venho e prego. Quem aparecer, apareceu. Eu falei, gente, não é isso. Isso nunca vai dar fruto. Isso nunca vai multiplicar nada. Isso é um servo indolente. Nós falamos isso. Nós conversamos numa boa e buscamos ganhar essa pessoa, mas essa atitude, é o servo mau. Aqui seria o negligente. Negligente. Nós não podemos. Se você tiver medo, você vai hesitar. Você vai evitar se engajar em algo porque você não acredita que vai acontecer. Você não prega aquela palavra para o seu amigo, você acha que ele não vai converter. Ou você acha que você vai fazer alguma coisa e nada vai mudar. Deixa eu te falar, lança fora todo medo. Acredita de novo no Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe, se você está devagarzão demais, você não vai ter vontade de fazer as coisas. Se você estiver muito apático, você vai parar de se importar o bastante para agir. Todos os cenários se aplicam a essa palavra que eu acabei de descrever para você. Mas o empregado só disse o seguinte: tive medo. Tive medo. Sabe, aqui o problema não é que ele duvidou, é que ele hesitou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, durante todo o seu período de administração. E esse é o problema. Quem falou que nós temos que acertar todas as vezes? Deixa eu te falar, algumas vezes nós vamos errar. Nós não vamos conseguir atingir aquele objetivo que a gente queria, mas quem falou que Deus não está com a gente, Ele está nos ensinando. Ele vai nos pegar de novo, vai nos levantar. Pedro afundou nas águas, Cristo estava lá do lado dele para levantá-lo. Os discípulos, quantas vezes não conseguiram expulsar demônios? Quantas vezes Jesus falou: olha, até quando eu vou dar conta de vocês? Vocês são difíceis demais. Mas eles não desistiram. Eles não desistiram. Sabe, em 2018... Nós tivemos um grande desafio lá na Central, grande desafio. Nós fomos chamados a avançar em direção a Sertão. Nós já tínhamos uma igreja aqui no interior da Bahia, na cidade de Anagé, pertinho ali de Vitória da Conquista, e nós tínhamos o desafio de ir além, de ir para mais um lugar. E para encurtar a história, acabou que no final, eu fui a pessoa então que foi designada para ir, a pessoa então escolhida para ir. E eu já era pastor de uma rede, cuidávamos ali de cerca de quase 1000 pessoas, eu e minha esposa, com 2 filhas, uma então na época com 12, a outra então com 16, não, então não é 12, então é 10 e 16, 10 e 16 anos, um filho mais velho de 28, mas enfim, eu tive medo, eu hesitei, falei, será que eu dou conta? Eu tive medo. Eu confesso para vocês, sabe por quê? Porque eu já tinha falhado muitas vezes, o meu medo tinha fundamento, a rede que eu estava pastoreando na época vinha de uma fase muito ruim, na verdade ela foi a rede com menor crescimento de toda a igreja, desde o ano que eu tinha assumido ela. Na hora que eu assumi a rede, afundou, o passado não estava a meu favor de forma nenhuma. Para piorar, eu não sou do tipo de pessoa movida por desafio, tem gente que adora, eu detesto. Me dá uma preguiça, o pessoal que vai jogar uma pelada, assim, um quebra a perna do outro. Eu falei, gente, eu não, isso não está valendo dinheiro, não vai campeonato, eu estou fora, porque quem gosta de desafio, gente, quer ganhar até no palitinho, não é não? Eu não sou esse tipo de gente,
eu gosto de estabilidade, previsibilidade. Tudo isso só confirmava a minha hesitação. Ir para o Piauí, que foi o estado escolhido, e exigir que eu ficasse longe da minha família, por períodos grandes de tempo. Eles não poderiam ir comigo. Era ir para voltar. Eu não deixei a minha rede. Eu só acrescentei uma nova atribuição, estando morando lá no interior do Piauí. E você sabe, né? Tempo é crucial quando você é casado, pai de meninas adolescentes. Pior, gente, eu ia me afastar de tudo que eu podia fazer para minha rede crescer, para eu poder continuar avançando. Eu tive que deixar tudo isso de lado. Preocupações reais. Eu tive que deixar as minhas preferências pessoais, o meu estilo pessoal, para obedecer a direção de Deus. E se eu tivesse hesitado demais? Se eu não tivesse obedecido? Eu acho que Deus ia dar o talento para outro. Que tristeza. Outro teria recebido a minha tarefa. E onde que eu ia estar hoje? Preguiçoso, diante do trono do julgamento. Eu nunca poderia imaginar que o meu destino ia estar embrulhado num papel de presente piauiense. Se você tivesse me dito assim, Deus vai te capacitar para novos desafios, depois de uma temporada no sertão, eu ia morrer de rir. Falou, cara, eu não dou conta de cuidar nem do que eu tenho hoje. Você ficou doido? Me perguntaram se eu tinha chamado para o Piauí. Eu falei, não, Deus me livre. Meu chamado é para Disney. Eu quero pregar para o Mickey. Não é não? Agora, hoje, gente, a Central Picos, ela é a maior igreja da região. 4 anos depois. São 600 pessoas em células. E em 4 cidades. E nós estamos avançando, vamos plantar mais 2 cidades agora em janeiro. E se eu não tivesse obedecido? E se eu tivesse deixado o medo me parar? Eu tremo só de pensar. Mas e você? Até quando você vai ficar olhando Deus entregar para outra pessoa, para outro líder, para outra igreja, o que Ele tinha planejado para você? Sabe qual que é a diferença entre o que aceita o chamado e o que não aceita? É simplesmente ter a coragem de dizer, envia-me a mim. Não tem nada de diferente nos outros. Não tem nada diferente na Central. Se você for lá, você vai ver. Você está vendo aqui hoje, não tem nada de diferente, nada de especial. Na verdade, eu acho até meio decepcionante. Mas eu acho bom, porque o pessoal vê que não é a gente, é Deus. É Deus. Até quando você vai ficar olhando para outras pessoas aqui dentro da igreja? Outros ministérios, outras igrejas, outras famílias, outras carreiras, crescendo, dando fruto, e vocês só lamentando, só se justificando. O homem que deseja fazer a obra de Deus é sempre superado pelo homem que faz a obra de Deus. O reino de Deus é feito de palavra e poder. Agora, a última palavra é a mais difícil. Ele fala mal e negligente. Eu deixei mal para o final de propósito. Mal aqui significa aquele que possui uma falha séria e por consequência se torna inútil. É como o apóstolo Paulo quando ele diz assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu for infiel ao dom que Deus me deixou. Eu seria considerado mau. Alguém que possui uma falha séria e se torna inútil. O último empregado foi considerado inútil pelo Senhor. Ele desperdiçou o talento confiado a ele. Só não foi mais desperdício porque depois o Senhor pegou aquilo que ele tinha e deu para outro. Mas são declarações muito fortes. Claro, aqui eu não creio que Jesus está falando de salvação, mas eu creio que a visão de Deus é: aqueles que multiplicam são bons e fiéis. Aqueles que simplesmente mantêm o que possuem, eles têm uma falha séria, são inúteis, preguiçosos. Será que isso ajuda a sua visão de fidelidade a mudar? Será que a nossa visão de fidelidade está incompleta? Será que a gente mede fidelidade apenas por ser confiável, sem levar em conta a multiplicação? Será que é possível ser fiel apenas com constância, sem expansão? Consistência sem duplicação? Será que a gente perdeu o escopo completo do que significa ser fiel? E é multiplicar? Será que a gente pode se dar a liberdade de viver a única vida que nós recebemos e desperdiçá-la? E ao final Deus nos considerar inúteis? Queridos, o primeiro mandamento de Deus para a humanidade foi o quê? Sejam frutíferos e multipliquem-se. É claro, Deus aqui estava dizendo sobre a perpetuação da espécie, óbvio. Ele está falando de filhos e filhas, que nós povoássemos a terra. Contudo, o princípio eterno é o quê? E está em toda a Bíblia. Tudo que Deus coloca sobre o nosso cuidado.
nós devemos retornar a Ele, multiplicado, acrescido. A parábola dos talentos, Jesus só aplica esse mesmo conceito para nós hoje. E antes de concluir, eu preciso fazer um pequeno parêntese. Talvez você, como eu, esteja se sentindo desconfortável agora. Meu Deus, então será que eu sou fiel? Como é que eu vou dar conta de fazer isso tudo? Como é que eu vou dar conta de multiplicar isso? E eu queria te lembrar que é a graça de Deus. É a graça de Deus. A graça de Deus é tudo o que você precisa. Deus nunca pediu para você fazer isso sozinho. Deus nunca pediu para que você desse conta. Lembra de novo lá do seu Reut, puxando o filho, carregando o filho. Ele quer levar você nessa aventura, mas você tem que embarcar nela. Quantos têm tentado viver a aventura, mas do lado de fora, fora do palco da vida, quer assistir. No reino de Deus não dá para assistir. Ou você está participando, ou você não faz parte. Você foi chamado para fazer. Eu, depois que voltei de Picos, fiquei 1 ano morando lá. Foi uma bênção, fiz muitos amigos, fui muito abençoado. Fui convidado para pastorear a nova unidade da Central na época, Central Pampulha. Meu sentimento, você pode achar assim, não, agora o Iná está vitaminado, plantou uma igreja, deu certo. Aí, gente, tanto problema. No papel tudo é lindo, vai lá ver como é que foi difícil e quanto problema tem. Mas, ao invés de eu estar confiante, foi o contrário. Eu hesitei de novo. Sabe por quê? Porque eu não sou um pregador experiente. Na verdade, agora tem 2 anos que eu prego toda semana. Mas antes eu não pregava todo o tempo. Eu era mais um pastor, dentre 40 pastores. Eu não tinha espaço para pregar o tempo todo. Eu gosto, gente, sabe o quê? De bastidor. Eu gosto de arrumar cadeira. Eu gosto de preparar as coisas. Eu gosto de estar no som, no vídeo. Eu gosto de receber as pessoas. Eu gosto de liderar uma equipe. É isso que eu gosto de fazer. Eu nunca tinha sido pastor de igreja local. Eu não me sentia preparado. E mais uma vez, Deus estava me chamando para coisas que eu ainda não sabia fazer. E eu queria te convidar para essa aventura com Jesus. Sabe, Ele quer te convidar para fazer coisas que você ainda não sabe fazer. E é muito legal. É meio... é legal de viver, mas se você pensa, dá frio na barriga, às vezes você não quer entrar nessa jornada. Eu vou te falar, vale a pena demais, porque Ele que está lá, Ele que vai na frente, Ele nos ensina tantas coisas, sabe? Isso faz todo sentido. Ele te chamar para viver o que você ainda não viveu, porque a sua vida não é mais sua. Eu citei aqui mais cedo, já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. É necessário que Ele cresça, que nós diminuamos, sabe? Mas como é que isso vai acontecer quando você continua vivendo dentro da sua zona de conforto? Fazendo tudo dentro das suas próprias habilidades, capacidades, daquilo que você acha que você dá conta de fazer. Você nunca vai viver a vida de Cristo assim. Você acha que Cristo está limitado à sua personalidade? Ele é muito maior. Ele quer te levar a viver coisas inimagináveis. Inimagináveis. Seria desencorajador a gente enfrentar a administração desses dons, para sermos considerados fiéis, se isso fosse na nossa força. E eu queria te animar, porque o seu chamado é sempre muito maior do que a sua capacidade natural. Aquilo que Deus chamou para fazer é muito maior do que você dá conta de fazer. Muito maior. Paulo fala isso, não precisa ir lá no texto, depois você vê 1 Coríntios 1, a partir do verso 26. Ele diz, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de pobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Deus escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É você mesmo, não olha para trás, não, é você. Eu sei que nós não somos grande coisa, mas nós estamos aqui representando o grande, o todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. E de novo, eu aceitei aquele desafio, e hoje a Central Pampulha é uma realidade. Claro, nós recebemos muitas pessoas de várias unidades lá, foram compor essa nova região da nossa igreja. Hoje são 150 células, são quase 1.300 pessoas. Quem que podia imaginar? Só Deus. Tem nada a ver com o pastor Iná, tem nada a ver com um sistema, um programa, a igreja é grande, não é isso. O segredo da multiplicação não é essa. O segredo da multiplicação, de novo, não é que você recebeu mais talento ou menos talento, é multiplicar o que você tem.
Quer saber a multiplicação? Qual o segredo dela na sua vida, ministério, família, carreira? É 1 Coríntios 15, 10. Pela graça de Deus, de novo, eu vou falar de novo da graça. Pela graça de Deus, somos o que somos. O pastor Paulo, sempre que pergunta para ele, qual é o segredo da central? Ele fala assim, quer saber o segredo? A central é um milagre. É um milagre. Não tem explicação. Não tem explicação, não é sorte, é pela graça de Deus que somos o que somos. E a sua graça para conosco não foi inútil. Antes nós, pastores, supervisores, líderes, membros, trabalhamos muito. E trabalhamos mesmo. Nós temos uma parte nisso. Mas aí Paulo resume, mas não nós, mas a graça de Deus conosco. É a graça de Deus. Deus nos chama para andar com Ele, para cooperar com Ele. E isso significa muito trabalho. Mas vou te falar, trabalhar e ver fruto é top. É top. É bom demais. Então, para de tentar talvez resistir à direção que o Espírito está dando para essa igreja. Desculpa, né? Eu não estou aqui para dar sermão em vocês, não. Mas às vezes o Espírito está querendo encaminhar vocês. Isso acontece na minha igreja. E eu falo a mesma coisa lá. O Espírito quer fazer algo, deixa eu te falar. A gente pode até resistir, a gente fica meio com medo, dá um frio na barriga. Não vou dar conta. Mas é Ele. Deixa Ele te puxar. Não resiste não, entra no barco com Ele, deixa Ele te levar para onde Ele quer. Essa parceria entre nós e Deus produz muito fruto. O trabalho é nosso, a glória é dele. É lindo demais, gente. Por fim, para aplicar, dons nos foram confiados, e é esperado que nós os usemos para multiplicar. Se você ama a Deus, você vai desejar apaixonadamente usar os seus dons para a glória dele. Apaixonadamente é a palavra. Como é que você se sairia se Jesus voltasse hoje? Qual avaliação você acha que você receberia? Você realmente multiplicou o que Deus confiou a você? Qualquer coisa que seja. Você está pronto para devolver para o Senhor tudo multiplicado? E eu queria despertar você aqui para o seu potencial. Sem ser papo de coach, porque tem potencial aí dentro. Você foi criado de propósito, para um propósito. Você tem capacidade sim de multiplicar o que Deus te deu, para a glória do nosso Rei Jesus. E o papo reto aqui, o maior dom, o maior presente que nós recebemos, qual é? O que você acha? Qual é o maior dom que você já recebeu? O maior presente? A salvação, é o próprio Deus, é a habitação dele em nós. Você concorda? E para mim nada, mas nada mesmo, glorifica mais a Deus nessa terra do que pessoas se rendendo a Jesus. Verdade? Nada. Aqueles que vivem para a glória de Deus devem com urgência proclamar a palavra de Deus. Nós somos chamados para falar dessas verdades às pessoas que ainda estão perdidas. Como é que você se avalia nesse quesito? Não é o quão bem você canta, e vocês cantam bem, ontem o coral aqui foi excelente, parabéns. Vocês são organizados demais, tudo está no lugar, tudo bonito, tudo arrumado, parabéns. Mas aqui eu não estou perguntando disso. Como é que você se avalia nesse quesito? Pessoas que você encaminhou até Cristo. Essa é a maior alegria, para mim, comparada a de ter um filho. É você ver uma pessoa nascer de novo ali no Espírito. Você está ali numa mentalidade de manutenção ou de multiplicação? Você está apaixonado por essa missão? Você está contagiando as pessoas do seu lado? Nós só temos o tempo de hoje. É só hoje, amanhã é uma possibilidade. A única certeza que nós temos é hoje. Nós temos hoje para alcançar as pessoas que estão do nosso lado. Amanhã já pode ser muito tarde. Hoje é o dia oportuno. É o que diz o apóstolo Paulo. Hoje, agora é o tempo da salvação. A evangelização não pode esperar. E os motivos são claros, porque não há esperança para o pecador fora do evangelho. Não há salvação fora de Cristo. Não há fé salvadora sem a proclamação da palavra de Jesus. Portanto, cada um de nós tem que pegar na mão de Deus e deixar Ele puxar a gente, porque Ele escolheu nos usar. Tem crente aí orando para as pedras clamarem. Você quer dar sua honra para as pedras? Você quer dar seu talento para uma pedra? Não faça isso, meu irmão, minha irmã. Está na hora da gente pregar a tempo e a fora de tempo. Enquanto às vezes nós, os filhos do reino, estamos dormindo um soninho gostoso da indiferença, o inimigo está semeando joio.
Enquanto a igreja se cala, os filhos das trevas estão com toda a diligência investindo em proclamação de mentiras, de um falso evangelho, produzindo falsos convertidos. Enquanto a gente desperdiça o nosso tempo discutindo coisas que são periféricas, o reino das trevas está avançando. Aqui é a hora onde o parábola dos talentos vem para nos encher de ânimo, sabe, colocar sebo nas nossas canelas. Sabe qual que é a grande notícia da parábola dos talentos? Desculpa, né? Eu amo a volta do Senhor, mas Ele ainda não voltou. E se Ele ainda não voltou, ainda dá tempo da gente fazer alguma coisa. E se eu fosse você, olha, eu me animava, era agora. Sabe, eu me levantava diferente hoje dessa cadeira. Eu me apresentava para o pastor e falava: pastor, o que eu posso fazer? E o que tiver na sua mão, faça. Parecendo pequeno ou grande, não importa, faça, multiplique aquilo que for confiado a você. Ainda dá tempo. É hora da gente se levantar como um exército, cuja bandeira é Jesus. E a gente cumprir a nossa missão, sem demora, chamando todos ao Evangelho. Sabe, enquanto é dia, Jesus falou isso, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Deus te chamou para coisas ainda maiores que a sua capacidade natural, é graça pura. Lembre-se, o princípio da parábola dos talentos, ser fiel a Deus é o quê? Ser fiel a Deus é multiplicar tudo que Ele confiou a você. E eu acrescento, especialmente vidas, salvação. E se nós fizermos assim, nós vamos nos alegrar em Deus. E Ele vai se alegrar conosco. Ele será glorificado no nosso meio, o seu povo. O Redentor verá o fruto do seu penoso trabalho. E Ele ficará satisfeito. E Ele nos recompensará. Vamos ficar de pé, vamos orar.